o encontro com eles. O que ele falou? Tudo bem? Nós, como sempre, temos os nossos recadinhos no início das nossas palestras. O recadinho de hoje, o principal, é que a nossa viagem para Araxá, que será no dia 15 de novembro, ainda tem alguns lugares nos ônibus. Então, quem estiver interessado, só falar com o dirigente do dia, principalmente com a Sandra. É uma viagem muito gratificante. Quem já teve a oportunidade de ir, nós conhecemos lugares diferentes, lugares de trabalhos assistenciais, e voltamos todos muito renovados. Não por estar vendo outros trabalhos, digamos, maiores, mas pela nossa doação. E toda vez que a gente doa, não é? A gente volta recebendo em dobro, em triplo, tudo que doamos no lugar, né? A outra novidade, que não é tão novidade assim, mas como nós temos pessoas aqui que vêm pela primeira vez e que não vêm faz algum tempo, a notícia é que nós temos um novo trabalho com gestantes aos sábados. Então, todo primeiro e terceiro sábado do mês, nós temos um trabalho de orientação, com palestras, estamos alternando com os dias da cesta básica. E as gestantes recebem, no final, um enxovalzinho para o seu bebê. E, óbvio, né, damos um cunho bastante moral e elucidativo para todas elas. Então, quem ainda tiver alguma dúvida com relação aos nossos trabalhos normais, aos nossos horários, aí tem na internet e tem lá fora, nos nossos panfletinhos, ok? Então, vamos nos recolhendo, deixando todas as nossas preocupações, os nossos trabalhos físicos, mentais, que nos tiram as forças lá fora, e nos acomodando nas cadeiras. Vamos mentalizando o nosso Mestre Jesus e, em pensamento, nos colocando de joelhos perante Ele. Amado Mestre, receba o nosso agradecimento por podermos estar aqui, mais uma vez reunidos em Teu nome. Te pedimos, Senhor Jesus, jorre um intenso facho de Tua luz sobre esta casa abençoada, que nos acolhe com tanto carinho. Abençoe a cada um presente, abençoe os nossos lares, para que possamos voltar recarregados e colocar em prática tudo que aqui recebemos. Dai-nos então, Senhor, desta forma, a permissão para dar por iniciada mais esta tarefa do dia de hoje. Que assim seja. A professora está lá em cima, a Andréia está lá. Se você quiser subir, fica tranquila. É que ela já é mocinha, né? Hoje, nós temos aqui o nosso colega o Serginho, que sempre fala muito bem, que sempre nos brinda com a sua presença e que vai fazer uma palestra muito interessante para a gente, cujo tema é uma coisinha assim muito simples, que é a morte. Não é? Uma coisa para a qual todos nós estamos perfeitamente preparados, né? Chegamos aqui tranquilos e partimos tranquilos, né? Nós aqui, que nos dizemos espíritas, né? A gente diz assim, é uma coisa tão comum, uma coisa tão... é a única certeza que a gente tem. Né? A partir de que estamos aqui, a gente fala assim, é a única certeza que a gente tem. Mas, quando chega perto da gente, não precisa necessariamente ser com a gente. Quando chega próximo, a gente fala, caramba, né? E agora? Como é que eu lido com isso? E, principalmente, quando chega perto da nossa hora.
né? A gente está preparado realmente? Como que a gente encara isso, né? Então, Serginho, seja feliz, muito bem-vindo. Muito bom dia a todos e todas, lógico. Como foi dito, né? Hoje nós falaremos de um assunto que para muitos é meio incômodo. Nós vamos falar de morte. E morte para os espíritas não deveria causar tanto assombro, mas causa. Nós vamos ver que, se a gente for na doutrina dos espíritos, vamos ler Kardec, vamos ver que o mundo, o universo é composto do fluido cósmico ou fluido universal, que é um fluido que a própria ciência já pesquisa, né? A própria composição do universo, e desse fluido universal nós tiramos um pouco dele quando nascemos. O fluido vital, ele é uma parte essencial do fluido cósmico que é tirado no momento do nascimento para fazer a ligação do espírito, nós não somos corpo, nós somos espíritos, com o corpo material. Nesse momento da ligação, este fluido nos dá vitalidade. E quando nós nascemos, o programa do nosso decurso, ou seja, quanto tempo vamos ficar vivos, ele já está contido na quantidade de fluido vital que nós possuímos. Mas vamos viver mais ou menos de acordo com o uso que fizermos dele. Se nós abusarmos demais na vida cotidiana, muita raiva, com bebida, com desgastes emocionais e tudo mais, é óbvio que esse fluido universal vai ser encurtado, porque nós estamos desgastando mais. Então, a quantidade que vamos usar dentro da vida vai depender unicamente de nós. E nós é que somos os condutores dessa vida. Mas mesmo assim, conhecendo o fluido, lendo a doutrina dos espíritos, ainda assim causa assombro quando se fala de morte. Mas por que causa assombro? Ora, vamos pensar. A ciência hoje, e a gente vai pegar vários cientistas, eles fazem o possível para desgastar a imagem religiosa. A gente vai pegar livros de pesquisas em que eles tentam provar por A mais B que a morte é o fim, ponto. Nós vamos ver livros, vamos ver pesquisadores, vamos ver pesquisas na internet de homens que estão com uma bandeira levantada para provar por A mais B de que a vida termina na matéria. E por nós vivemos na matéria, a gente tem uma predisposição a aceitar muito mais fácil os argumentos de quem pesquisa a matéria. E aí o que acontece? Nós vivemos um conflito interno. E afinal, e o fim de tudo gera angústia. Em todos. É normal. Todo mundo pensa, pô, mas depois de viver tanto, de aprender tanto, acabou. Acaba ali. Eu morro, meu fluido se esgota e eu acabo como consciência. E aí começamos então a ir para o lado da religião. E se nós formos ver a religião do passado, ela nunca nos explicou direito também o conceito da morte. Nos esperava a questão do inferno ou do céu. Santo Agostinho, numa das suas filosóficas transcendências, ele transcendeu quando alguém virou para ele e falou, mas eu não sou tão mal nem tão ruim, eu vou para o céu ou para o inferno? Nasci o purgatório aí. Porque ele criou esse conceito de purgatório, porque ele falou, é verdade, a maioria das pessoas não são tão boas para ir para o céu, nem tão ruins para ir para o inferno. Então vamos para o purgatório, que é o meio termo. O purgatório foi criado para dar noção para as pessoas de que algum alívio tem. Calma aí, eu ainda posso ser salvo. Mas na descrição de inferno, e se fala tanto dele, ela gera tanto impacto na gente, que a gente também tem, dentro das religiões do passado, a gente vai vendo que mesmo as pessoas que aceitavam demais a religião, sofriam com isso. Pena eterna. Que Deus é esse que dá uma vida de 60, 80 anos para a pessoa, errou. Vai ficar eternamente. Gente, é muito tempo eternamente. É muito tempo. Ficar eternamente queimando. Vocês já queimaram o dedo? Já queimaram? Imagina ficar queimando toda a vida. Toda a vida é essa vida, não. Eternamente, quer dizer, não vai ter fim. Então, isso gera muito mais angústia do que a ciência. É melhor acabar, não é? Então acaba na matéria, pelo amor de Deus. Porque se eu tiver que passar por uma provação e ficar eternamente, depois de 60, 80 aninhos de vida, eu tiver que ficar eternamente queimando, eu prefiro nem acaba aqui, eu sofro menos. Então, nós vemos que, tanto pela ciência,
quanto pelas religiões antigas, nós tínhamos um problema muito sério. Afinal de contas, a gente fica naquela situação complicada. E normalmente, quando a gente enfrenta a morte dentro da família, vem à tona essa angústia. E agora? Foi. Está aqui. Continua. Não continua? E aonde a gente vai? Nós temos um caso, até que o Chico, ele trabalhava dentro dos conceitos da vida e ele conhecia muito bem a vida espiritual. Tanto que ele dava exemplos da vida espiritual, porque ele vivenciava muito isso. Certa vez, um morador lá de perto da cidade dele falou: Chico, eu recebi uma comunicação de que existe uma casinha verde lá no mundo espiritual te esperando. E o Chico vira para o morador e fala: não, eu prefiro ficar na minha casinha amarela por enquanto, né? Não porque o Chico não acreditava, não pensava nisso, mas ele acreditava no trabalho. O trabalho está aqui. Um político famoso, que os jovens não vão conhecer, mas que o pessoal da minha época vai conhecer, Ulisses Guimarães, ele tinha um pavor da morte. E ele falava isso em público. Ele dizia o seguinte: quando no meu enterro alguém me ver, né, eu for o símbolo do enterro, eu falar, ali vai alguém conformado. E o coitado nem enterro teve no final, né, porque o helicóptero caiu e ele foi sepultado no próprio oceano. Mas ele tinha um pavor da morte. Aquilo destruía ele deixava isso muito claro. E o exemplo dele serve para a gente entender, afinal de contas, esse medo, esse pavor vai corroendo a pessoa durante a vida inteira. Porque a maioria das pessoas tem escapismo. O que é o escapismo? É não pensar nela. A maioria de nós não pensa nela até que ela se aproxima. A morte está longe. Alguém próximo de nós morre, a gente lembra dela. Inconscientemente, por medo dela, a gente gera o escapismo de novo e esquece. Então a gente vive como se ela não existisse até o momento em que ela aparece. Por quê? Porque a gente não gosta de pensar muito nisso. Afinal, mas vamos para a doutrina espírita, vamos ver o que ela traz para a gente. E não só a doutrina espírita, mas as pesquisas, gente. E são pesquisas de cientistas, não são pesquisas só filosóficas, religiosas, não. Mas antes, vamos pensar algumas perguntas que algumas pessoas fazem com relação ao momento da morte. As pessoas perguntaram para os espíritos, mas no momento da morte a pessoa ela tem a consciência do que ela foi, do que ela é? E os espíritos falam, muda de espírito para espírito. Mas no momento em que a pessoa tem o esclarecimento, ou seja, ela desperta, ela continua tendo a mesma consciência que tinha em vida, como assim estivesse encarnado. Mas as vidas passadas vêm com o tempo. O André Luiz até comenta sobre isso. As vidas passadas não vão vir de imediato para a gente. Ela vem de acordo com a vivência no mundo espiritual. E a gente vai reencarnando aos poucos, vai recordando aos poucos, até porque não é útil ter uma recordação dinâmica daquilo que nós fizemos. E olha, nós não fizemos coisas boas no passado, porque a maioria de nós vem de reconciliação, de estrutura, de construção espiritual. A grande maioria de nós ainda está construindo um momento bom. Então nós estamos criando em nós essa condição boa para evoluir. E aí vem aquela questão, mas quando acontece a morte, aquele momento enfático, como é que o espírito se sente? E os espíritos nos explicam. Vocês alguma vez já acordaram determinado dia da semana sem saber que hora é, que dia é? Afinal, já é sábado ou é domingo? Afinal, trabalho ou não trabalho? Já tiveram esse é o despertar da morte. É exatamente esse momento, só que ela dura muito ou menos tempo de acordo de espírito para espírito. Então, o que acontece? Tem pessoas que ficam essa ênfase entre acordado e despertado por muitos anos, de acordo com a sua própria condição espiritual. Outros não. Alguns minutos depois ela... eu sei o que eu sou, sei quem sou, sei o que eu estou fazendo. Então, esse despertar é muito parecido com aquele quando a gente acorda e não tem lembrança direito do que está fazendo, que dia de semana é. Muito próximo disso. E alguns espíritos, tem um caso narrado por Ivone Pereira, que conta um caso de um espírito que certa vez ele estava saindo do trabalho, encontrou um amigo, deu um esbarrão no amigo sem querer, falou você, e fazia muitos anos que eles não se encontravam, e começaram a conversar muito animadamente. Aí ele, muito feliz, foi, aí veio um carro, ele pulou para trás, o carro passou, e ele estava indo para o trabalho lá, de repente, pum, esbarrou de novo no amigo. Falou, você de novo? De novo não, você está aqui no mundo espiritual caminhando há 100 anos. O que é isso? É o despertar que não veio para ele. Teve que vir um amigo de novo lá e dar um despertão nele para ele acordar.
Por que acontece isso? Porque o choque entre a vida e a morte, para muitas pessoas é maior ou menor de acordo com a própria aceitação da morte. Tem pessoas que não aceitam a ponto de, mesmo desencarnadas, vivem como se estivessem vivos. Um conto que o próprio André Luiz fala que ele está num barco, e aí lá no barco ele vê um espírito lá, passeando. Aí o mentor fala, vai conversar com ele, André, você tem curiosidade? Ele vai e fala, o que você está fazendo aqui? É que eu vivi minha vida com tanta pobreza, eu vi esses barcos andando por aí, eu sempre quis viajar no barco. Aí, então você passa a sua vida aqui, espiritual, aqui dentro, eu me divirto, eu vejo show, quando eu quero beber alguma coisa, eu toco, porque aí, através de um processo obsessivo muito sutil, ele faz com que a pessoa bebe ele através do fluido, ele também recebia, a pessoa comia através do fluido, ele se alimentava e por aí vai. E ele ficava lá no navio, viajando, então o André volta para o mentor e fala, mas quanto tempo ele vai ficar aí? Ele fala, André, esse aí vai ter uma hora que vai enjoar. Porque não tem como, vai ter uma hora que ele vai falar, e agora? E nesse momento é que ele começa a buscar de novo o caminho da redenção, do próprio aprimoramento espiritual. Para todos nós é assim. Nós temos escolhas, não é? Então desencarnei e agora o que eu faço da minha vida? Se eu estou numa situação em que eu estou preparado, eu já vou buscar. Se eu, não, deixa eu passear um pouco, é a escolha do espírito. Paciência. Ele está lá, nós temos livre-arbítrio não só quando encarnados, também como desencarnados. E as pessoas têm uma dúvida muito grande com relação aos jovens, afinal de contas, os bebês, por exemplo. Por que desencarnam as crianças ainda no ventre? Meu Deus do céu! Primeira pergunta, por quê? E aí o Espírito fala, é uma aprovação dos pais, não do filho. Porque o filho, quando ainda está no ventre, nem sequer tem noção disso. E aí o que acontece? Normalmente, esse espírito é colocado numa outra gestação, porque ele já está numa condição de estar numa próxima gestação próxima ali, onde ele acaba reencarnando normalmente. Mas para aqueles pais foi uma aprovação. E acontece dessa forma. E aí vem a outra pergunta, mas e jovens com 10, 11, 15 anos? Por que morrem? E os próprios espíritos comentam também. É da experiência. Alguns espíritos, eles precisam passar por essas experiências, por algo do passado, mas, via de regra, os espíritos comentam, aqueles que vivem mais, devem mais. Aqueles que vivem menos, devem menos. Ou seja, é necessário que a gente entenda que a nossa experiência de viver mais anos é necessária, porque a gente precisa estar aqui. Aqueles jovens, muitas vezes, precisavam daquele tempo para aquele aprendizado. Vão reencarnar num outro para viver uma vida completa? Sim, mas para aquele momento, para aquela configuração espiritual que ele necessitava, era o necessário para ele. E aí as pessoas perguntaram, mas um jovem, 14, 15, 10 anos, quando desencarna, qual é a situação de memória dele? Os espíritos comentam. Se for um espírito evoluído, ele volta à estatura normal de um homem normal, porque é do espírito isso. Ele volta à configuração normal. Mas a maioria de nós encarnados aqui mantemos a mesma condição. Então, o menino que desencarna com 10 anos, se ele não for colocado for encaminhado para uma reencarnação, ele vai continuar com 10 anos durante todo o tempo na vida espiritual até reencarnar. Por quê? Porque é limitação espiritual ou condição espiritual em que a gente se encontra. Espíritos mais evoluídos conseguem reconfigurar o espírito do jeito que querem. Pessoas mais idosas, quando desencarnam, tendem a ficar jovens no mundo espiritual. Configuração espiritual, é do espírito. Ele não está preso à matéria mais. Então ele consegue trabalhar isso melhor do que muitos outros que já não conseguem. Então a gente vai encontrar no mundo espiritual pessoas de todas as idades. Um pouco por própria limitação espiritual, outro por preferência. Preferência por quê? Porque pessoas, quando vão se apresentar aos amigos que acabaram de reencarnar, moldam o perispírito com a configuração daquela pessoa como ela conhecia ela. Imagina, minha avó. Aí lá no mundo espiritual, minha avó prefere ficar com uma idade de 20 anos. Se eu desencarno e vejo minha avó, eu vou reconhecer? Não. Ela volta a ter aquela aparência que eu conhecia como minha avó para se apresentar para mim. Vai falar, é minha avó. Aí eu consigo ter aquela condição de entender melhor a passagem. Então os espíritos eles fazem isso também para
ter conformidade com nossa condição. Porque a gente não espera, do outro lado, encontrar uma pessoa com uma outra forma, com uma outra característica de face, mente e tal, e tudo mais. Mas, dentro dessas condições espíritos e mentais, vamos entender como é que funciona, então, a condição de aceitação da morte. Porque, volto a dizer, aquele pavor, aquele medo que a maioria tem, e tem da morte, é por falta de conhecimento, mesmo estudando a doutrina espírita. Estuda, lê, entende, mas muitas vezes inconscientemente não aceita. Então, muitos de nós ainda temos e temos que superar isso, porque está em nós. Viver uma vida receando aquilo que vai acontecer é viver uma vida presa. A gente não pode se prender a isso. A gente tem que se libertar. E uma vida liberta é uma vida mais feliz. Quando a gente tem liberdade, a gente tem muito mais felicidade. Nos tempos atuais, a gente ouve falar muito de experimentos que a ciência tabula como EQM. Alguém já ouviu falar? Experiência de quase morte. Pois é. Experiência de quase morte, ele não só está sendo veiculado, a gente vê isso em livros, em palestras e na internet, mas a gente vê muita pesquisa sendo feita. No Brasil mesmo, foram lançados vários livros a respeito, e num deles a gente viu casos em que pessoas que eram totalmente alheias à religião. Um caso que eu cito foi uma psicóloga, totalmente alheia à religião, não estava mais pensando sobre isso. E o que aconteceu? Ela foi fazer uma operação muito simples lá, de lipo, e naquele momento teve um problema lá, cardíaco, respiratório, não sei bem o que aconteceu, só sei que ela se viu no túnel. Esse túnel que todo mundo comenta na EQM, e do outro, enquanto ela caminhava, ela começou a relembrar, e ela conta lá no livro que ela começou a relembrar a vida dela, relembrando, e quando vinha aspectos da vida dela, vinha uma voz dizendo: o que você aprendeu com isso? E aí ela ia lembrando, e a voz depois mudava: você aprendeu alguma coisa com isso? E ela vinha recordando, até que no final ela responde: eu aprendi sim. E aí ela fala que na frente vem um jardim, e ela comenta, e isso é o comum da maioria das pessoas que tem EQM, elas vão para um lugar que elas não querem mais ir embora. E naquele momento vem a lembrança dos filhos dela, jovens ainda, muitos jovens precisando dela. E ela fala, foi no único momento em que ela fala, em que ela lembrou que estava morrendo, porque até então para ela aquilo não era morte. Aquilo era um caminho que ela estava indo, aí naquele momento não posso morrer. Nesse momento ela leva o choque e volta, aí a pressão lá onde ela estava sendo operada volta ao normal, e o médico consegue fazer ressuscitação e ela vem para contar o caso, né? E tem vários casos desse, e a história é a mesma. Os americanos, intrigados com isso, começaram a pesquisar sobre o fenômeno, falar, mas deve ser alucinação. E aí, dentro das pesquisas, eles descobriram que em casos de experiência de quase morte, só entre os americanos lá, comprovadamente, cientificamente provado, tem 5,3 casos do montante total. Ou seja, 13 milhões de casos reais de EQM acontecidos lá, catalogados. Não é caso de eu ouvi dizer, foi catalogado. E aí, o Dr. Moore, que é um médico americano, começou a pesquisar mais profundamente isso. Na década de 80, ele escreveu um livro sobre EQM, relatando 2.000 casos desses de EQM, em que ele participou deles. Porque no dia a dia dele como médico, ele começou a ir atrás desses casos, conversar com os pacientes, e começou a perceber a veracidade disso. Uma médica americana leu o livro dele, mas totalmente cética sobre isso, ainda dentro do conceito de que aquilo é uma alucinação mental. Ela simplesmente ela estava fazendo operação numa menina de 7 anos, e a menina de 7 anos ela veio a falecer, entrou em óbito naquele momento. E aí tem aquele caso, né? 3 minutos após a morte, o cérebro começa a ter a morte cerebral. A menina, depois de 19 minutos, foi ressuscitada. E, interessante, ela não teve nenhuma sequela. Ela voltou ao normal. E aí, quando ela volta, ela começa a descrever que ela foi para o jardim, que viu o túnel, foi para o jardim, e lá tinha familiares que ela não conhecia, contando que ela precisava voltar.
E ela não queria ir embora. Então veio na mente dela a figura da mãe e do irmão, que eram muito importantes para ela. Aí ela resolve voltar. Nisso já passaram 19 minutos. E ela volta, é ressuscitada. E ela conta isso para a médica. A médica então começa a pesquisar. Olha que interessante. A médica começa a pesquisar não porque ela acreditou na menina. Ela começa a pesquisar para comprovar que aquilo era uma alucinação. Então essa é Margaret Moore, o nome dela. Margaret Moore, ela começou a pesquisar para falar que aquilo, todos os casos de EQM, eram pura fantasia de pessoas que, através da química, porque tinham tomado algum tipo de remédio na hora lá, para poder dormir e tal, alucinavam, criavam isso. Depois de fazer uma pesquisa, durante 4 anos, ela começou a mudar o ponto de vista dela. Por quê? Porque, além das experiências serem muito, muito próximas, o que um e o outro contavam, e não se repetirem nunca, ela começou a pesquisar casos de alucinação fora desse quadro, em que nenhum batia com o quadro de EQM. Ou seja, se era uma alucinação, ela deveria acontecer não só nos casos de EQM, mas também fora dele. E nos casos de alucinação fora dos quadros de EQM, eram alucinações totalmente à parte, totalmente fora daquilo que ela pesquisava. E aí ela começou a pesquisar e começou a perceber que nos casos de EQM havia sim alguma coisa muito similar entre pessoas que passavam pelo mesmo aspecto. E aí ela foi obrigada a escrever uma tese a respeito disso, comprovando a veracidade da própria EQM. E ela, interessante, que começou a fazer pesquisa totalmente contra, porque a pesquisa dela era para ser contra o que o outro médico anterior tinha escrito. E depois de algum tempo ela começou simplesmente a ser a favor daquilo. E ela também acabou escrevendo um dos livros lá de EQM, Minhas Experiências de Quase Morte, eu acho que é o livro dela, em que ela relata casos desse tipo. E nós temos vários exemplos disso. Então, hoje, nos dias de hoje, a gente não tem só que balizar o nosso conhecimento na própria religião, mas na ciência. E Kardec sempre falou, olha, entre o que eu falo e a ciência, fica com a ciência. E a ciência hoje está provando que a vida continua. Que a vida é uma continuidade. Que se nós temos dúvidas com relação à religião, a ciência não tem. E a ciência, para poder provar, tem que pesquisar. E, através de pesquisa, está chegando a conclusões de que há algo depois. De que isso é uma verdade. E de que isso acontece na Rússia. Eles começaram a fazer tratamento, os russos são meio radicais, né? Eles começaram a fazer tratamento com EQM, mas eles tentaram forçar o EQM usando LSD e depois, não sei se alguém já ouviu falar, o pessoal tem um processo respiratório em que a pessoa entra em estado de alucinógeno, através de respiração. Tem uns processos de respiração em que a pessoa, depois de respirar durante um determinado tempo, ela começa a alucinar. E eles também comprovaram de que os processos de alucinação forçados não geravam experiência de EQM. E os processos de EQMs que aconteciam no momento de quase morte eram muito específicos. Ou seja, alucinação por alucinação todo mundo tem, mas não tinham alucinações do tipo que uma pessoa que tinha EQM. Então eles mesmos na Rússia chegaram a essa comprovação também, de que não tem nada a ver processo alucinógeno, porque senão a pessoa poderia, no processo de EQM, alucinar qualquer coisa. Porque todo mundo no processo de EQM alucina com o mesmo propósito, vendo parentes, vendo condições muito similares. E quando a pessoa tem uma alucinação, um surto de alucinação, ela alucina sobre um momento presente, sobre uma condição atual, sobre um problema que ela está vivenciando, ou uma fantasia que ela viu num filme. Nada a ver com EQM. Então nós vemos que, dentro dessas pesquisas, as verdades estão vindo à tona. É bom, porque nos dá um certo alívio. Porque a gente começa a ver que, mesmo caminhando dentro de pesquisa, nós começamos a ver que existe algo mais. E a gente tem que ir atrás disso mesmo. A gente não pode ficar sem informação. Temos que ir atrás das informações que nos auxiliam no sentimento. Porque o sentimento é que nos faz progredir. Quando a gente está deprimido, a gente dificilmente faz algo para melhorar. Quando a gente está alegre, contente e feliz, nós conseguimos evoluir muito mais, porque a gente consegue transcender. Um dos que teve um processo de EQM e foi catalogado também é Carl Gustav Jung. Jung ele teve um processo porque ele também sofreu, estava na mesa de operação ali. E do Jung foi interessante, porque ele passou pelo túnel, quando ele se viu, ele estava fora do planeta.
E ele falou depois de algumas pesquisas que ele estava a 1.500 metros do planeta e como ele conhecia mais ou menos como era a conformação dos países, ele começou a identificar lá os países que estavam lá. E na época que o Jung teve o EQM, os aviões, eles voavam no máximo a 10 mil quilômetros. Ele estava a 1.500 quilômetros, 10 mil quilômetros. Ele estava fora do planeta, né? Totalmente fora. E aí ele comenta que lá no meio do espaço, olhando para a Terra, extasiado, porque ele não sabia o que estava acontecendo, teve uma rocha andando no meio perto da planeta Terra, e na rocha tinha uma espécie de uma casa, diz ele no livro, mas não era uma casa, era um templo. E ali tinha alguns indianos. E ele, incondicionalmente, ele achou que ali era o lugar dele. Ele vai se aproximando dessa rocha. Quando ele se aproxima, aparece do lado o médico que estava operando ele, desdobrado ainda, porque ele fala que ele descreve o cordão indo do médico para a terra, e o médico vai para ele e fala, olha, foi autorizado pelos espíritos a te falar que a tua hora ainda não chegou. Aí o Jung volta na hora pro corpo, aí ele volta a respirar. A partir daí, o Jung, ele foi seguidor de Freud, mas depois que ele passa por essa experiência, ele se destaca totalmente à parte de Freud, começa a buscar o misticismo. Quem acompanha as obras de Jung vai perceber que ele vai para a Índia, ele começa a fazer meditação, muda totalmente o conceito de vida. Isso não aconteceu só com Jung, aconteceu com todos. Todo mundo que passou por experiência de EQM mudou radicalmente a sua vida, começou a ter mais vida, começou a ser mais feliz, começou a mudar as condições de pensamento e sentimentos em relação à família, às pessoas e ao mundo. Então a morte, palavra, ela tem que ser esquecida como um momento de fim ou um momento de sofrimento. Nós temos que entender ela como transição. O fim do fluido vital é reinício de novas experiências. Nós temos que trazer isso para nós, para que isso seja um alento e não uma dor. Quando perdemos alguém, a dor da separação é grande, mas nós não temos que colocar isso como uma perda no sentido de fim, e sim numa transformação. Alguém fez uma viagem distante. Um dia nos reencontraremos. Isso faz parte da vida. Isso nos dá alento. Então nós temos sim, não é? Nós vamos acreditar, não é isso. Nós temos que acreditar, porque isso nos dá mais condição para progredir. Ter medo estanca, para. Ter esperança, ter condição espiritual de aceitar algo novo, nos faz evoluir. E a proposta da doutrina espírita é a evolução. Estamos todos aqui para aprender. Então vamos aproveitar ao máximo, enquanto durar nosso fluido vital, o aprendizado. Muita paz a todos. Alguém tem alguma pergunta? Alguma colocação que ajude a gente? Bom dia, Serginho. Bom dia. Eu queria perguntar assim, às vezes acho que o que dá mais medo é a forma que a gente vai morrer, vai. Por exemplo, a gente tem medo de sentir dor, um acidente, coisa desse tipo. A nossa conduta ajuda a melhorar o nosso tipo de morte, como vai ser. Isso está no plano também, no planejamento, ou resgate, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá. Muitas pessoas têm realmente esse receio. Quando vai ser? Como vai ser? Né? E isso não deveria ser a prioridade na nossa vida. Agora, uma conduta melhor no dia a dia, nos melhorando, não só nos faz melhorar na vida diária, mas também nos previne a condições em que a gente sofreria mais. Tem um caso relatado, não de morte, mas que serve, por exemplo, para esse exemplo, que o irmão X ele comenta uma história de um homem trabalhador na seara espírita, e trabalhava, e divulgava, e ajudava todo mundo, e lá ele trabalhava numa empresa e cortou o dedo, a serra lá onde ele trabalhava, cortou o dedo, todo mundo, nossa, coitado, tão bom, fazia tão bem, perdeu o dedo. Ele, no começo, ele não, isso acontece, perdi o dedinho, mas tudo bem. Mas tantas pessoas ficavam ali com dó, falando sobre isso, que ele começou a pensar, é verdade, poxa, eu trabalho tanto, faço tão bem e ainda eu perco o dedo.
E aí ele vai conversar com, certa feita, o mentor está lá na casa, conversando com os trabalhadores, e o mentor chama ele e fala, sinto que você tem uma questão, né? O mentor fala para ele. Ele fala, eu queria saber por que, né, eu perdi o dedo. Ele falou, porque você é um bom trabalhador. Que? Você é um bom trabalhador, você é honesto, você é sincero, você ajuda todo mundo. Por isso que você perdeu o dedo. Mas isso é a paga do que eu faço? Porque senão você perderia o braço. Mais alguém? É só uma colocação em cima disso, porque dependendo do caso, muitas vezes a gente já tem o nosso desencarne pré-programado de acordo com a necessidade do próprio espírito, porque ele solicita. Então, muitas vezes, em termos de consciência dos fatos que a gente cometeu em outras vidas, nós pedimos, em alguns casos, por determinados tipos de morte, especialmente no caso de mortes violentas, porque tem caso de livros que conta de espíritos que reencarnaram diversas vezes fazendo bem, mas não conseguiam realmente assimilar o mal que eles haviam feito, tamanha violência que eles praticavam em determinadas encarnações. Então, até que chega num ponto que o espírito pede para que ele tenha um desencarne violento, para que ele se sinta em débito quitado com as coisas que ele fez anteriormente. Né? Então, realmente, como em tudo no espiritismo, varia muito de caso para caso. Né? É claro que muitas vezes a gente atenua, especialmente no caso de doenças. Às vezes a pessoa fica de cama 3 meses e era para ficar 5 anos, 10. Mas existe também esses casos que já vêm pré-determinado para a reencarnação, com o propósito mesmo de determinados tipos de morte. Né? Então, é uma coisa que varia muito. Dentro do que você falou, por exemplo, e a gente vai acabar tendo que citar, né? O caso da danceteria que os jovens morreram, os próprios espíritos comentam que casos em que existe morte em massa é programado. Em Minas teve um circo que pegou fogo, no Joelma. Todos esses casos em que houve mortes em massa, houve uma programação. Tanto que o avião da TAM, né, teve um dos casos em que foi narrado por um espírito, ele comentando, inclusive, sobre a queda daquele avião da TAM, que morreu várias pessoas. E ele falando que teve pessoas que perdeu o voo. E o fulano pegou o voo no lugar dele, porque ele estava vago. Ou seja, tudo isso é programado. Nada acontece por acaso. Então, mesmo em acidentes desse tipo, há uma programação para isso. Mesmo em casos em que é uma tragédia, gente, é uma tragédia, sim, a gente sabe disso. Mas os espíritos, eles comentam que esses casos são usados porque há um resgate em massa. E todos aqueles espíritos, em algum momento no mundo espiritual, se comprometeram. A gente esquece, graças a Deus, né? Porque senão lembrar que a gente vai passar por isso é horrível. Então a gente se esquece disso para poder passar pela experiência. Mas por quê? O nosso inconsciente, ele guarda tudo que a gente fez durante nossa primeira encarnação, até hoje. Está tudo gravado no nosso inconsciente. É a nossa memória espiritual. Nossa memória espiritual está lá. Aquilo que o Vitor falou sobre alguns espíritos eles não conseguem, o que acontece? A gente vai evoluindo, e a gente vai evoluir mesmo sempre, isso é um processo natural. Chega um determinado ponto em que a gente quer superar determinadas barreiras espirituais e não consegue. E a gente tem uma visão do nosso inconsciente para saber onde está o problema. Não está fora da gente, está dentro da gente. E aquele problema não é um problema de superação vivendo. É um problema de superação que foi gravado no nosso inconsciente que a gente não superou. A gente. Por exemplo, eu posso ter vivido alguns séculos atrás com outra pessoa e ter sido feito um guerreiro selvagem e ter feito as mesmas barbáries que o outro fez. Vamos reencarnando e nos encontramos, por exemplo, em determinado estágio evolutivo em que, por alguma razão, dentro do meu inconsciente, eu superei aquilo. Ou não. Vamos trocar. O meu amigo, reencarnando, fizemos as mesmas coisas. Ele, tendo uma visão do inconsciente dele, ele superou, porque é uma questão pessoal isso. Ele superou, não está gravado no cosmo. Alguém não vai me falar, você vai ter que passar. Não, nós é uma cobrança pessoal. Ele superou, eu não. E por mais que eu faça, o meu sentimento ainda não coaduna com a falta que eu cometi. A dele ele já superou. Então ele vai
consegue passar por aquela fase ou não. E aí eu me vejo na necessidade de passar por uma transformação radical. E muitas vezes essa transformação é boa para mim. É sempre uma questão pessoal, nunca é uma questão geral. E todos nós, quando estamos no mundo espiritual, a gente tem tanta consciência disso, que o André Luiz comenta, a gente pede muito mais coisa para passar por dificuldade do que a gente pode aguentar. E o mentor fala, calma. A gente fala, eu prefiro nascer sem o braço, sem a perna, com a boca torta. E é verdade, a gente pede tudo isso porque a gente quer progredir. Só que quando a gente está aqui, como a gente não lembra de nada disso, a gente reclama de tudo que a gente pediu, não é? E é isso que acontece. Então o mentor, sabendo a nossa fraqueza, ele nos limita. Olha, o que eu posso fazer, no máximo, é que você tenha... E aí ele coloca lá uma condição e a gente acha pouco, porque a gente não está aqui. Ah, isso? Então só vou ter problema com a minha sogra? Ah, tá bom. E quando reencarna, a gente não... E é quando a gente vê, a gente não suporta, porque a gente fala, meu Deus, o que eu fiz? E a gente percebe que pois é, é melhor ser o braço. Que maldade. Mas, lembrando, ele lembrou, e Jesus comentou isso, se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o. Quando Jesus disse isso, é melhor nascer sem do que aquilo te gerar problema. Então Jesus foi muito radical nisso, mas é verdade isso. Quando ele comenta, aquilo que nos é motivo de escândalo, tira da gente. É melhor a gente nascer sem aquilo, porque senão a gente vai errar mais. E o André Luiz, ele comenta sobre isso. A gente passa a vida inteira fazendo um monte de coisa. Quando a gente está pertinho da morte, ali naqueles segundos finais, a gente se arrepende de tudo. E evolui só ali. A gente dá um salto evolutivo. Isso acontece, mas é nosso isso. Vai chegar um momento em que a gente vai precisar morrer para evoluir tanto, né? E aí a vida vai ser mais feliz. Mas a gente ainda não chegou lá ainda. Mais alguém? Eu sabia. Já estava olhando para você. Oi, Sérgio, tudo bem? Assim, você falou bastante sobre essa experiência de quase morte e tal, que é um assunto muito interessante, né? Há uns 14 anos, mais ou menos, eu nem era ligado nesse negócio de espiritismo e tal, não tinha nenhum conhecimento, assim, né? E aconteceu uma coisa comigo muito estranha durante a noite, assim, foi mais ou menos uns 3, 4 dias, né? Eu levantava durante a noite para ir ao banheiro, não sei, e no outro dia eu ficava pensando, falei, caramba, essa noite eu acordei, assim, eu não sei direito onde que eu fui, né? Porque eu me via passando por uma porta, assim, que seria a porta da minha casa que iria até o banheiro e tal. Mas eu não me lembrava de ir até o banheiro, né? Isso aconteceu umas 2, 3 vezes. Aí teve uma vez, né, nessas andanças aí, eu levantei, passei por uma porta assim, né? E comecei a encontrar pessoas, sabe? Mas várias pessoas, várias. Num espaço assim, sei lá, de 10 segundos, eu encontrava como se fosse centenas de pessoas e conversava muito mesmo, sabe? E sentia aquela alegria no coração, assim, sabe? Parecia que meu coração ia explodir, assim, sabe? Aí eu fui, aquilo durou mais ou menos como se fosse o nosso tempo, assim, uns 10 minutos. Mas naqueles 10 minutos eu conseguia conversar muito, assim, com várias pessoas, muito. E aquele lapso, assim, no tempo que me deixava muito impressionado, assim, sabe? Aí chegou uma hora, né, que a pessoa falou assim, ó, vamos que já tá na hora de você voltar. Aí eu voltei, né, assim pro meu quarto lá e me lembro, tipo, como se eu fosse daqui até você, assim, andando, né, e eu tava deitado, assim, na cama, com o nariz virado pra cima, assim, sabe? Aí eu fui andando, aí eu encostei o meu nariz, assim, como se fosse da minha alma no meu corpo, e eu escutei, tipo, um barulho, assim, sabe? Como se fosse uma coisa me sugando, assim, sabe? Como se fosse aqueles barulho de avião, assim, sabe? Aí até me reposicionar, assim, no meu corpo. Aí no que eu virei, assim, eu levantei todo suado, assim, sabe? E fiquei com aquela coisa, assim, durante muitos dias, assim, mas parecia que tudo aquilo queria apagar, assim, da minha mente, assim, pra eu não lembrar nunca mais do que tinha acontecido, né? Eu fiquei pensando naquilo e tal, fiquei... Até bem assim de contar para as pessoas, né, na época, né? As pessoas iam falar, meu, você tá ficando meio louco. Não. Mas eu lembro que foi uma coisa muito legal.
A tua experiência foi muito boa. A minha experiência nesse sentido não foi tão assim, porque eu tinha 10 anos, minha mãe falou, ó, vai no bar comprar cigarro. E quando eu era criança eu tinha uma facilidade de ver espírito, era assim, natural. E eu acho que eu bloqueei isso nessa época, porque eu entrei no bar e tinha uma senhora toda esfarrapada, agarrando nos... Eu lembro muito nítido nisso. Eu entrei no boteco, as pessoas estavam bebendo, e tinha uma senhora esfarrapada que ela pulava em cima dos homens. Ela pulava em cima de um, meio que sugava, depois pulava... E eu estranhei, porque eu olhei aquilo, falei, mas eles não vão reclamar, não? Criança, né? Eu falei, eles não reclamam? E a mulher pulava de um canto para outro, de um homem para outro, né? Aí, em algum momento, eu fiquei com medo de entrar, porque ela me assustou. Ela olha para mim, em cima de um homem, inclusive, e ela pula para cima de mim, que ela percebeu que eu estava vendo. Eu corri. Eu sou pretinho, né? Cheguei louro em casa. Aí eu voltei com a minha mãe lá. Falei, olha, mãe, aqui, a mulher me agarrou aqui. E todo mundo viu. Aí a minha mãe, mas vocês viram a mulher perseguindo meu filho? Eu falei, não tinha ninguém aqui, a gente viu que o teu filho pôs o pé pra dentro do bar e saiu correndo. Eu falei, pois é, a partir daí eu não vi mais nada, então eu devo ter bloqueado tudo, de tanto medo, né? Pois é. Oi, Sérgio. Não, só quero comentar o que o nosso colega está passando, narrando. Isso não é uma experiência de quase morte, tá? Você faz curso da doutrina aqui na casa? Não. Então, mas você faz curso da doutrina. Então você entra em contato com o seu expositor. Isso é uma mediunidade, não é uma experiência de quase morte. Narra o que você acabou de falar, ele vai te passar qual é essa faculdade mediúnica, para que você possa fazer estudo e conseguir controlar essa sua mediunidade, tá? Não é uma experiência de quase morte, como o Serginho está falando. É mais uma experiência de faculdade mediúnica. Então você sim. Então você procure o seu expositor de doutrina, passe para ele, para que ele possa te orientar como você faz. É uma mediunidade bárbara, mas que tem que ser estudada e treinada. Tá bom? Isso aí. Bom, acho que acabou o tempo também, mas quem quiser perguntar alguma coisa, o Paulo vai ficar ali até o final da... Obrigada, Serginho. Serginho sempre explica muito bem as coisas para a gente, né? Mas resumindo, gente, vamos viver de forma a não termos medo, né? A termos a consciência tranquila e orar pelos que momentaneamente se separaram da gente, para que eles recebam a luz suficiente para também poderem estar tranquilos e com a consciência tranquila de terem feito o melhor que puderam aqui, não é? Então, para ajudar tudo isso nesse momento, vamos novamente nos recolhendo, nos acomodando, fechando os nossos olhos materiais e vamos deixando que a espiritualidade maior aqui presente retire de nosso coração o que temos de melhor. Vamos deixar que todo o amor, toda a caridade, toda a compreensão que temos possa ser utilizada aonde haja necessidade. Que os nossos amigos que nesse momento sofrem possam receber um pouquinho de alento em seus corações doídos. Sejam os que estão nas ruas, nos presídios, nos hospitais, que todos possam sentir um pouquinho de tranquilidade e de alívio pela nossa vibração de amor deste momento. Vamos vibrar também pelos que sofrem, cada um na sua dor, mesmo em seus próprios lares, em seus trabalhos, na sua rotina diária. Vibremos pelos corações endurecidos, por aqueles que ainda não compreenderam, que ainda não sabem como doar toda esta grandeza que todos nós temos. Vamos vibrar por esta casa abençoada, que mais uma vez nos acolhe com tanto carinho, nos elucida. Vamos vibrar pelos nossos lares, para que ao lá chegarmos, possamos ter harmonia, quer ele esteja muito povoado de parentes e amigos, ou quer ele esteja aparentemente só neste momento, que os mentores do nosso lar ali presentes possam harmonizar
para nos receber, para que possamos, tranquilamente, colocar em prática todo o aprendizado que aqui recebemos e tudo o que nos propomos a fazer quando estamos aqui dentro. E desta forma, então, vamos pedindo permissão para o nosso Senhor Jesus. Amado Mestre, ampare-nos, ilumine-nos, abençoe-nos, fortaleça-nos e proteja-nos. Esteja ao nosso lado, agora e sempre, e dai-nos permissão para dar por encerrada mais esta parte do trabalho da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus.